não tem como você dizer, ó, tal denominação é assim, porque se ela tem a Bíblia como palavra de Deus, né, como regra, e aí dentro dela se pratica esse tipo de heresia, então até igrejas teoricamente ditas como igrejas saudáveis entram em erros assim, né? As heresias entram de todos os lados. Infelizmente, eu diria que não tem igreja imune às heresias. Não tem. É difícil você falar assim, tal denominação não tem nenhum erro. Não existe igreja perfeita. O evangelho é perfeito, a Bíblia é perfeita, né? A palavra de Deus é perfeita. E aí, o que existe, por exemplo, aí veio o adventista aí argumentar, não, mas a Bíblia tem contradições. A Bíblia não tem contradições, tem aparentes contradições. E aí você precisa estudar para entender o que de fato acontece ali em cada desses versículos que o ateu, por exemplo, vai citar para você, que o Fábio Sabino, que é aquele herege que está aí debatendo com tudo quanto é teólogo, que estão desafiando aí os pastores. Então, o Fábio Sabino interpreta mal as escrituras. O problema, César, é porque a verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Então, não tem duas verdades. O camarada, se está lá negando a Bíblia, ele não está com a verdade. Porque a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Então, o problema é que as pessoas não conhecem a Bíblia. Pelo fato de não conhecerem, acabam crendo numa heresia. 9741744129, vou abrir o microfone para você. Você pode mandar o seu áudio para cá, fazendo a sua pergunta ou colocação nesse tema. O WhatsApp é 974174129. 11 São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo, manda para 0 operadora 11 974174129. Será que as pessoas entenderam o que de fato significa essa cobertura? Porque, veja, é aquela ideia de que só o líder é quem tem esse poder, tem essa unção, ele é chamado especial de Deus para poder proteger você, para poder dirigir você, para poder guiar você. Então, o membro que crê nessa teologia, ele não dá um passo, pastor César, sem a orientação desse líder. Vai trabalhar, vai namorar, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, tem que buscar a orientação e acabam criando um outro erro. É o meu pai espiritual, entendeu? Aí chamam de pai espiritual, paizinho. Tem alguns termos que são utilizados então, mas aí, em algumas igrejas. Mas aí, por exemplo, será que agora, em 2026, quando a gente está falando ao vivo aqui, existe isso? Tipo assim, da pessoa que só compra... Existe. Se o pastor der a palavra, ele só vende se o pastor orar, se ele só faz... Ele até está com vontade de sair da igreja dele, porque tem abusos financeiros, por exemplo, ele não sai com medo do pastor amaldiçoar ele. Porque tem pastor, e não só nas igrejas pentecostais, mas principalmente nessas neopentecostais, que o camarada lá, para não perder o dizimista, ele diz assim, você está debaixo de maldição se você sair. Ameaça o indivíduo. Então, mas aí debaixo de maldição ele já está, né? Se você para pensar desse jeito. Porque se ele não pode comprar nem vender sem o pastor colocar a mão... Isso aí é a marca da besta. Porque não é na marca da besta que você não pode comprar, não pode vender, boa. Se você não tiver a marca, se você não sei o que lá... Descobrimos qual é a marca da besta. Cara, isso aí não é a marca da besta, mas isso aí... É a marca do besta. É uma das marcas de um besta, entendeu? Então, é uma das marcas. Eu não posso comprar, não posso vender se o fulano me falar... não autorizar, não sei o que lá. Então, é complicado. Eu tô falando até... Mas para esses líderes, César, eles eu acho que eu fui muito jocoso aqui. Não queria ser assim. Desculpa, brincadeira. Não é, mas releva aí. Mas é exatamente isso que acontece. A pessoa não pode comprar, não pode vender, não pode casar, não pode trocar de emprego, não pode... Não, vamos ver o que o profeta estudar, fala. Porque se o profeta não tiver essa revelação, ele não vai. Não vai, César. E aí é interessante porque a gente tem que entender que essa cobertura, cobrir alguém, como eles interpretam, proteger algo, né? O que acontece é que esses camaradas, César, eles precisam de dominar a massa. Então, eles têm os seus próprios interesses. Então, nada melhor para dominar a massa do que convencer essas pessoas aí de que elas precisam de depender de mim. Então, quando eu digo na igreja, algumas pessoas ficam até escandalizadas, né? Eu sou uma pessoa como você. Eu exponho, muitas vezes, algumas falhas minhas.
para a própria igreja. Eu não me coloco superior aos demais membros da igreja. Você viu um pastor aí, o Silas Malafaia, por exemplo, há pouco tempo falando aí, não, você não pode expor o erro do teu líder. Ora, peraí, o cara está roubando da igreja, você não vai falar? Vai ficar calado? O conselho bíblico é você ir falar com ele. Ele te ouviu? Não te ouviu? Chama 2 irmãos, vai lá. Não te ouviu? Leva para a igreja. Não te ouviu? Torna público. Mas eu tive um debate recentemente com um bispo de uma igreja aí, o líder dele é apóstolo, e sabe o que aconteceu? Ele disse no programa, eu não posso criticar o meu líder, mesmo que ele esteja errado. Por favor, não é assim. Não é o conceito Então isso é uma característica bíblico. de um pessoal que tem essa dependência. Como que se chama? De cobertura, que crê na cobertura. Cobertura espiritual. Tem ouvinte já aí esperando, mas só uma coisa. Eu me lembro de uma adolescente, eu não sei, porque aí, como eu sou pai de menina, né? Aí eu vi, tipo assim, a menina veio, ela tinha talvez uns 15 anos, 16 anos e tal. Aí ela veio conversar comigo depois do culto, bonitinha, ela falou, pastor, é o seguinte, tal, toda tremendo. O que foi, minha filha? Ela falou assim, então, eu sou de uma igreja, falou o nome da igreja, eu nunca tinha ouvido o nome. Bonito o nome, eu não lembro agora. E aí ela falou, o meu apóstolo, ele faz o seguinte, né? Deus mostra para ele, olha só, Joaquim, aí cada culto, Deus revela para ele quanto cada um vai ofertar. Aí ele fala, cada um pega um envelope, só, esse aqui é para você é 50, para você é 80, para você não sei o que lá, tal. E aí eu peguei. Aí, só que eu não trabalho. E só eu sou crente na minha casa. A menina tem, na minha cabeça, uns 15, 16 anos, eu não perguntei a idade dela. Ela é uma adolescente. Aí só ela é da igreja. Ninguém vai à igreja, só ela. Aí ela vai, não trabalha. Como ela vai colocar 50 cada culto lá no negócio? Aí ela falou assim, aí não dá e tal. Aí eu tenho temor, que eu não sei o que eu faço com os envelopes, que eu levo para casa, eu não tenho dinheiro para colocar. E aí, depois o pastor, acho que era apóstolo, falou assim, ó, você que tem com um monte de envelope lá, aí não trouxe, não sei o quê, faz o seguinte, traz todos e traz uma oferta só por todos. E não sei o quê, e aí, pastor, eu não sei como que eu faço. Quase que eu peguei o dinheiro da minha carteira e dei para ela, para ajudar. Só para ver ela... Bem, só para ver ela bem. Eu não fiz isso porque ia perpetuar o erro. Sim. E ela falou, eu não posso sair porque senão eu estou debaixo de maldição. É exatamente essa cabeça das pessoas. Tipo assim, a igreja então vira uma prisão. E aí eu não posso... Quer dizer, eu não posso ir embora, porque senão... Quer dizer, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí? Infelizmente, isso é uma liderança doentia. E eu vou ser muito franco aqui. Fuja desse tipo de liderança. Se o teu pastor quer controlar você, se o teu pastor diz para você o que você deve e não deve fazer, por favor, não siga esse camarada. Agora, se ele diz o que a Bíblia ensina, é diferente. Mas mesmo assim, ele não pode tomar a decisão por você. Ele pode ensinar o que a Bíblia diz. Por exemplo, a irmã lá está namorando, se relacionando com o namorado dela. O pastor vem e diz assim, ela vem e diz assim, pastor, e aí, eu devo ou não? Minha irmã, a palavra de Deus diz isso. Pastor, eu devo trabalhar, por exemplo, aí numa bet da vida, que é jogos de aposta, numa casa lotérica? Minha irmã, a Bíblia diz isso. Agora, você é quem decide. Estou apanhando do meu marido, eu devo largar ele? Minha irmã, a Bíblia diz isso. Agora, você é quem tem que tomar a decisão. Então, existem situações, pastor César, que o pastor, eu entendo que ele é um conselheiro. Ele não pode tomar as decisões pelas pessoas. Infelizmente, tem gente na igreja, na sua igreja, na minha igreja, que ele vem, por exemplo, querendo que você só venha reafirmar o que ela já quer fazer. Está só esperando. Meu pastor disse para eu fazer isso. Está errado. A Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E aí, pastor César, sabe o que acontece? Quando a gente vai aqui para o livro de Efésios, capítulo de número 5, eu quero ler esse texto, versículo de número 21, Efésios 5, 21. É um texto muito conhecido, né? O que a Bíblia diz para mim, para você, para qualquer membro da igreja? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, o que está dizendo aqui? Muito bem.
Porque dentro dessa cobertura espiritual, sabe o que acontece? Esses líderes não estão debaixo da liderança de ninguém. Porque eles são mais espirituais, então eles não admitem isso. Quem é a cobertura do apóstolo? Eu perguntei no programa para o bispo. Quem é a cobertura do apóstolo? Não tem cobertura. E qual foi a resposta? Não deu, ele não deu. A igreja... Mas espera aí, ele confessa os erros dele para a igreja? Porque em Efésios 5:21 está dizendo aqui, sujeitem uns aos outros no temor do Senhor. E a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. É o que a Bíblia nos ensina. Então, e aí? Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer isso, sejam todos humildes uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 5. Agora, eu te pergunto, o camarada estava dirigindo um carro aí, né? Aí o camarada lá em cima do caminhão, o pessoal em cima do caminhão da Sabesp, e aí, bacana, de BMW, o camarada disse assim, o apóstolo disse assim, eu sou filho do rei. Peraí, os camaradas que estavam no caminhão lá, os peão, não são filho do rei? Só é filho do rei quem anda numa BMW? E